Olá, queridos alunos da Escola de Crescimento da Comunidade Evangélica da Zona Norte, em Vila Isabel, no nível 1, né, da nossa escola que nós temos aí a grata dádiva do Senhor, né, de estarmos à frente aí na coordenação, juntamente com o pastor Sérgio, pastor Luci. Thaís e eu temos coordenado essa escola aí há alguns anos, né, em parceria com a nossa querida Sirlene. Estamos aqui para gravar um módulo para os alunos online ou para aqueles que não puderam assistir, né, a aula presencialmente. Né? Esse módulo é um módulo de estudo bíblico e é um módulo, como todos são, né, mas esse é um módulo de leitura e estudo bíblico específico, sugerido pela nossa pastora, a pastora Marisângela. Né? E nós vamos aqui gravar os capítulos de 13 a 16, ok? Capítulo 13 ao capítulo 16 hoje, certo? Abra sua Bíblia comigo aí, João 13, 16. Né? Capítulo 13, Jesus, perdão, né? Vai lavar os pés dos discípulos, isso é relatado por João. Né? Então isso vai dos versículos 1 ao 13. Né? O Senhor como o próprio Deus, Filho de Deus, né? Ele por sua encarnação instituiu, né, Deus no homem ali. Né? O próprio Deus institui Deus no homem. Tá? E nos versículos 14 ao 21 desse mesmo versículo, a gente vai ter o Senhor como Filho do homem, né, que passou pela morte e ressuscitou para introduzir o homem em Deus, né, uma habitação mútua aí do homem em Deus e Deus no homem. Né? Então, do 1 ao 13, a gente vê essa questão de Deus, né, no homem, e do 14 ao 21, o homem em Deus. Então, olha lá, né, a passagem, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Né? E Pedro, totalmente sanguíneo, vai dizer, né, no versículo 9 ali e depois 10, né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. É porque ele sabia da traição ali, né? Também que ia acontecer. E por isso disse: Nem todos estáis limpos, né? Versículo 11. Tá? E aí, a partir do 14, eu vou dando uns pulinhos aqui, tá, gente? Pra gente poder ganhar tempo, senão ficar muito grande o vídeo. Versículo 14, né? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Né? Porque muitas das vezes a gente preza em servir a nossa liderança, a gente preza em servir aqueles que podem de alguma maneira nos beneficiar. E não é isso a ordenança de Jesus, lavar os pés uns dos outros, é cuidar, né? É honrar uns dos outros, uns aos outros, ok? A partir do versículo 21, vamos avançando, né? O traidor é indicado aqui no versículo 21, né? Tendo Jesus dito isso que, né? Que ele vai dizer no versículo 20, deixa eu voltar para você entender. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Né? Só é possível você receber o Pai, a Deus, através de Jesus. Amém? Se você recebe ele, você recebe aquele que o enviou. Né? E versículo 22, voltando. 21, né? Tendo Jesus dito isso, turbou-se
em espírito, afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Né? Então os discípulos olharam entre si, aquele mal-estar danado, né? E vão perguntar, Pedro vai fazer sinal para João para que falasse, né? E João vai perguntar ao Senhor quem é, e Jesus vai responder no versículo 26, é aquele a quem eu der o bocado molhado, né? E o molhado, né? E molhando o bocado deu a Judas Iscariote. E após o bocado entrou nele Satanás, disse-lhe, pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu que propósito lhe dissera isso. Né? Ninguém compreendeu ali toda aquela situação, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para a festa, né? Ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si, mesmo e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou. E Jesus vai fazer o resumo aqui dos mandamentos, em apenas outros 2 mandamentos, olha lá. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Né? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então, o nosso testemunho, o nosso amor dedicado às pessoas e aos nossos irmãos vão ser o resumo daquilo que Jesus queria que nós fizéssemos o tempo todo, né? Enquanto ele esteve ali com os discípulos. 36. Disse-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podeis seguir-me, mas depois me seguirás. Né? Disse Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus. Né? Pedro está recebendo um tratamento terrível aqui, né? Contra toda a sua impulsividade, toda a sua sanguinidade, vamos dizer assim, se é que há essa palavra, né? Olha lá, tu darás a vida por mim? Na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Né? E aí começa no capítulo 14, Jesus crucificado e ressurreto, né? Olha lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus foi, né, ressuscitou, passou 40 dias na revisão com os discípulos, subiu aos céus e está preparando um lugar para nós. Amém? Nos céus com ele. Versículo 13, quando eu for, eu e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver sejais também. Mesmo vós, para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Né? Coisa linda, né? Nós não sabemos o caminho. Ei, Tomé, o caminho sou eu. Versículo 7. Aqui do 7 ao 20 agora, né? Ele vai falar sobre o dispensar do Deus triuno, né, nos crentes, ok? O dispensar do Deus triuno aos crentes. E se ele é a verdade, ele é a graça, né? Porque se a gente olhar lá João 8,32, né, vamos ver isso rapidinho, João 8,32, olha lá, coisa linda. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Ele é a verdade, ele é a graça. Versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Né? Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não tendes conhecido Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você está comigo o tempo todo e eu como ele, eu só faço o que ele manda, né? Como nós lemos e vimos em versículos em capítulos anteriores. Não crês tu que eu estou no Pai, versículo 10, e
que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Continuando. Crede-me, continua no versículo 11, perdão, no capítulo 14. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Né? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Né? A obra que ele faz, né? O que o Pai faz, o que o Pai quer que ele fizesse, né? O Pai quis que ele fizesse. Né? Como eu disse, por isso Jesus orava todos os dias para descobrir qual é a vontade do Pai. Pai, o que o Senhor está fazendo no céu, o que o Senhor quer que eu faça na terra. Versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as farás maiores ainda, né, do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E interessante aqui é que obras maiores, quando ele se refere, não está se referindo a milagres, mas está se referindo à salvação. Amém? O apóstolo Pedro, após o Pentecoste, ele prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus, né? Ou melhor, Jesus se revela a 3.000 pessoas na primeira pregação de Pedro e a 5.000 na segunda pregação de Pedro. Então, as obras maiores é em relação à salvação das almas, não a milagres. Isso também é importante, mas o mais importante para Cristo é aquilo que nós podemos salvar em relação à salvação de almas, salvação de vidas. Amém? Versículos 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Né? O ancião ele não podia responder a oração, né, antes de Cristo. Né? As nossas taças eram recolhidas as nossas orações eram recolhidas em taças e os anciões do turno escolhiam algumas orações que poderiam ser respondidas, né? Mas em Cristo não há oração que não seja respondida. Né? Ele responde por justiça, não, eles respondiam por justiça antes de Cristo, mas após Cristo eles respondiam por misericórdia. Né? Após Cristo a gente é respondido por misericórdia. Amém? E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Versículo 15. Se me amais, guardais o meu mandamento. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita conosco e está entre vós. Habita convosco, perdão, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai e estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar? A nós e não ao mundo. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Né, olha Hebreus, né, faz uma conexão com Hebreus também aqui, Hebreus 12, versículos 1 ao 4. Tá? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito estando convosco, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, né, de tudo quanto vos tenho dito. É por isso que os discípulos viviam tanta coisa com Jesus e não lembraram nem que ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Senão eles teriam esperado, não teriam voltado a pescar. Né? Mas é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Versículo 27. Deixo-vos minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós, ele voltará. Amém? Versículo 30, pulando um pouquinho aqui, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que o faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui.
Então Jesus percebe que é chegada a hora dele, né? Versículo 15. Aí a videira, né? Ele vai falar sobre a videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que limpa para que dê mais, né? Lim, perdão, deixa eu ler de novo dois que foi confuso. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais ainda, né? Então Jesus é a videira, nós somos os ramos e o fruto são as nossas obras, ok? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, e estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, não vão dar frutos, não adianta. Versículo 25, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os e os colhem e lançam no fogo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes a vós e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no amor, no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, né? E o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Ninguém tem maior amor do que este, né? E que amor lindo é esse, né? Olha o amor de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Então aqui o fruto, né? Qual é o fruto? Salvar e libertar. Você pode dar esse fruto, né? Não, você só pode ser galho, né? Então seja galho, ok? Para ser salvo, se for salvo e estar em Cristo, todos frutificam. Qual é o esforço que a vara faz? Nenhuma, ela só está na árvore. Amém? Qual é o esforço que a vara faz? Nenhuma. Para dar fruto, ela não faz esforço nenhum. Ela só precisa estar no tronco. Amém? Ela só precisa estar na videira, certo? Bom, mas não é qualquer obra, né, irmãos, que a gente vai fazer, porque o fruto são as obras. O reino não é conquistado na força do nosso braço. O fruto que não for aceito vai queimar. Então, vamos separar algumas coisas aqui. Graça, você tem acesso pela fé. Eu dou fruto na graça. Né? Fruto é consequência de eu estar na graça. Ok? Dar muito fruto, né? As obras que eu preciso para reinar. Esses frutos são as obras que nós vamos precisar para reinar com Cristo, né? O reino, lá de Apocalipse 2, versículos 26, 27, 28, 29, depois você dá uma olhadinha lá, se eu não me engano é isso. Tá? Precisamos trabalhar com Deus e não para Deus. Nós somos só galhos. Só reina quem estiver na graça. Na lei é vara tentando produzir fruto sozinho. Jamais vai acontecer. Amém? Não me escolheste vós, versículo 16, a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então essa questão eu sempre falo, né? Aceitei a Cristo. Não, quando foi que Cristo se revelou a você? Amém? Isto vos mando, versículo 17, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou. Então para de ficar chateadinho com essas coisas, né? De que ninguém te compreende, né? O mundo não vai te compreender mesmo, ok? Versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Amém? Aquele que me odeia, odeia também o Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim
e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. E agora o último capítulo, para a gente encerrar esse estudo, né? Capítulos 13 a 16. Né, o Espírito Santo, olha lá, versículo 1 do capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Né? Olha só, qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora eu vou para ele, que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não vem. E a gente vai agora ficar com as obras que vão ser feitas através de nós pelo poder do Espírito Santo. Amém? Ele que convence o mundo, não sou eu, não é você. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, nem todos podem suportar. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Cristo está o tempo todo falando aqui, mas eles não tinham o Espírito Santo ainda neles para poder fazer com que eles se lembrassem, né? Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco, né? Diziam, pois, o que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz? Conheceu, pois, Jesus que eles queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois que ter dado à luz, a criança a criança, né, já não se lembra da aflição do prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi, o recebereis para que o vosso gozo se cumpra. E aí ele vai dizer acerca da vitória sobre o mundo, né? Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes em parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora em que chega a hora
em que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E nós venceremos também, temos vencido, amém? Tá aí uma leitura com alguns detalhezinhos, algumas pinceladas, né? Esse é o propósito desse estudo, né? Então, capítulos 13, 14, 15 e 16, um excelente estudo aí para você, né? Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.